Meu nome é Jéssica de Freitas Cardoso, eu sou acadêmica do curso de bacharelado de odontologia da Faculdade de Macapá. Esse é meu trabalho de conclusão de curso, cujo nome é Endocardite infecciosa, causas, sintomas e tratamento no âmbito da odontologia hospitalar. A endocardite infecciosa é uma doença altamente letal. O índice de mortalidade dela ainda é muito alto. Ela é uma doença tratada com antibiótico terapia e com um procedimento cirúrgico na maioria das vezes. Os sintomas delas são muito parecidos com de outras doenças, que acabam confundindo na hora do diagnóstico. Ela é uma doença fácil de adquirir. Ela se adquire por coisas corriqueiras, como falta de escovação, má higiene bucal, às vezes por mastigação de algum alimento. O objetivo geral está voltado em conhecer a etiologia da endocardite infecciosa e as principais causas dela. Os objetivos específicos, eles estão voltados a conhecer as causas, os riscos da endocardite infecciosa e descrever as etapas do tratamento de acordo com o nível da doença para cada paciente, porque ela acomete pacientes de formas diferentes. E também apontar as técnicas que o cirurgião dentista pode utilizar no combate da doença. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica onde foram utilizados dados de trabalho de pesquisa, artigos científicos de 2000 a 2020 e as buscas foram feitas em sites como Google Acadêmico, SciELO, de acordo com a ABNT e suas normas. A endocardite infecciosa é uma doença altamente letal que acomete o endotélio e as válvulas cardíacas já comprometidas. Ela ocorre geralmente após uma lesão endotelial proveniente de um aumento de fluxo sanguíneo. Ela afeta as válvulas mitral e a válvula aórtica. Em pacientes com históricos de usuários de droga, ela afeta muito a válvula tricúspide. Ela também tem maior incidência em pessoas idosas e também em pacientes com lesões cardíacas e com pacientes que já tenham feito procedimentos urológicos. Pacientes que tenham condições que precipitam bacteremia, então ela pode ocorrer com mais facilidade e mais incidência. Ela se desenvolve após a lesão no endotélio e as bactérias principais adquiridas através dessa lesão são os streptococcus e os estafilococos. Em pacientes cardiopatas congênitos, o fator causador é o Streptococcus viridans. E os usuários de drogas também têm mais incidência, como os pacientes que têm diabetes mellitus, ou seja, eles têm mais facilidade de adquirir. O tratamento é feito após conhecer primeiramente a patologia, porque o tratamento só pode ser realizado após diagnóstico fechado, onde a doença é identificada. Nem sempre o tratamento é satisfatório com medicamento, e na maioria dos casos é preciso ser feita cirurgia. O tratamento odontológico ele só soma com o tratamento. Existem as profilaxias com antibiótico para pacientes quando tiver risco cardíaco e algumas medicações são usadas em antibiótico terapia. O cirurgião dentista deve ter as técnicas para a prevenção, que são educativas, deve informar o paciente os hábitos deletérios alimentares, sobre higiene bucal e está sempre mostrando o paciente que ele pode prevenir a doença. O cirurgião dentista deve estar preparado para diagnosticar, para fazer caminhamento se for necessário. Ele deve saber identificar a doença cardiovascular e ele deve saber orientar o paciente caso o paciente tenha a vir a desenvolver a doença. E também ele deve saber e ser ciente que a doença pode ser totalmente possível prevenir. Então, ele deve conversar com o paciente, explicar para o paciente que a doença pode ser prevenida e também pode ser tratada, e ele deve saber tratar ou encaminhar devidamente para quem seja necessário. O cirurgião dentista deve fazer uma anamnese minuciosa para poder diagnosticar, para poder saber, para poder coletar todos os dados possíveis para ele poder identificar uma doença cardiovascular e se preparar para caso o paciente venha a vir desenvolver endocardite infecciosa após um tratamento odontológico, porque esse estudo
também foi realizado por conta de algumas dúvidas que estavam sendo causadas entre relacionar tratamento odontológico com endocardite infecciosa. Ela pode ser causada sim por alguns procedimentos odontológicos que ainda não foram especificados, mas também por hábitos corriqueiros, como falei anteriormente. Ela pode ser causada por coisas simples e do dia a dia do paciente. Então, o paciente deve ser orientado e informado que ele pode sim se prevenir da doença antes que ela o acometa. Então, o cirurgião dentista tem papel fundamental para a prevenção do paciente que possa vir a adquirir endocardite infecciosa após um tratamento odontológico ou não, por ele ter alguma outra doença predisponível para desenvolver endocardite infecciosa. O cirurgião dentista tem que ter ciente que a endocardite infecciosa é uma doença letal, que é pouco conhecida, mas que ele deve ter consciência que ele pode diagnosticar a doença, que ele vai encaminhar ela se necessário e que ele saiba trabalhar de forma educativa para prevenir, para evitar mais a ocorrência dela. E que ele, fazendo o papel de cirurgião dentista, todas as dúvidas que ocorrem ou que apareçam possam ouvir, seja deixadas de lado ou sejam esclarecidas por conta do conhecimento adquirido e mostrado, conseguindo diagnosticar a doença e ajudando no tratamento.